Oi, e muito mal vestida, mas se não for assim não vai, porque já coloquei o bebê pra dormir e é isso. Eu queria contar um pouquinho da história da minha amamentação, que eu queria ter feito esse vídeo faz tempo. Eu falei que ia fazer, né, quando eu contei sobre o meu parto, e eu acho que eu comentei um pouco que não foi muito fácil. Eu não comentei, não lembro mais, porque faz muito tempo. Mas não foi fácil o início da amamentação. Era uma coisa que eu queria muito, eu planejei muito. Pesquisei, planejei, enfim, mas o início foi bem complicado e teve vários fatores que influenciaram. Nada comprovadíssimo, mas coisas que eu sinto que influenciaram. Uma das coisas foi o fato de eu ter tido uma cesárea indesejada. Como eu não planejei nada para ter essa cesárea, né? Eu achava que seria tudo maravilhoso, perfeito no meu parto normal. Foi muito estressante passar pela cesárea e o pós-operatório foi um enorme estresse, porque eu não tinha nenhuma rede de apoio. Que eu achei que seria tudo lindo, maravilhoso, que eu estaria super bem e seria tudo muito fácil. Enfim. E isso com certeza influenciou. E daí foi. Começou tudo bem, e daí foi ladeira abaixo, assim, tipo, eu acho que foi no terceiro dia dele, do meu filho, eu acho que foi por aí, que ele teve uma perda de peso que foi considerada alta, não lembro mais porcentagens, e daí eles introduziram a fórmula no hospital e foi muito mal introduzida. E, gente, uma coisa assim, nessa parte da amamentação, eu fiquei muito decepcionada, assim, com o atendimento, que foi muito ruim no hospital. Muito ruim, assim, só atrapalhou, foi muito jogado, assim, ninguém me ajudou em nada, ninguém falou nada. A única parte positiva foi que o bebê foi colocado em mim, assim, contato pele a pele, logo após o nascimento, ficou ali, já mamou e tal, essa parte tudo bem. Mas foi só também. Ninguém ajudou, assim, em nada e foi tipo, se vira aí. E daí, enfim, teve essa perda de peso e eu não queria da fórmula, mas enfim, eu fui obrigada a dar e foi com uma mamadeira qualquer lá do hospital, que no meu mundo perfeito eu não comprei mamadeira, e fui, e daí quiseram dar chupeta pra ele, e eu não tinha comprado chupeta também, e me deram chupeta, e eu não era nada contra, mas não era o que eu queria. E, enfim, foi esse desastre todo aí. E daí eu cheguei em casa e fiquei 3 dias no hospital. Acho que foi no terceiro dia que eu vim pra casa. Acho que foi, gente. Ou no quarto, não lembro. E cheguei em casa muito fragilizada. E daí, assim, eu não tinha rede de apoio. Então, foi muito desastroso, assim, o início, porque eu tava com dor e levantar era muito difícil. E o meu filho, ele exigiu bastante, assim, não é um
bebê tranquilo e, assim, grudado, 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 grudado em mim. E levantar com o peso dele, que é pra perder o peso, mas, gente, bichinho grande, nasceu enorme. E levantar com o peso dele, com o corte e tal, era tudo difícil, eu não conseguia, assim, organizar que eu tivesse água perto de mim, foi tudo um desastre, o início. E com um mês e meio dele, eu realmente achei que vai desmamar, porque tava indo muito mal. Mas eu não queria desistir, gente. Eu continuei lutando. Continuei lutando. E acho que eu tirei. Não aceitei. Não aceitei essa. Não aceitei, tirei, consegui. Assim, e como ele era muito pequeno também. Nem. Ele nem ligou. Mas tava muito. Mas eu lutei, fui atrás, assim, tinha a enfermeira que acompanhava ele em casa, assim, enchia o saco dela, assim, que não queria desistir da amamentação de jeito nenhum, e ela é uma enfermeira boa, muito boa, assim, e apoiou bastante, me ajudou bastante, e com certeza ela foi um suporte que foi decisivo para depois este caso de fracasso virar um caso de sucesso. E eu também consultei uma consultora de alimentação do Brasil. Ela deu um apoio mais teórico, né? Porque ela não tinha como estar ali me ajudando, mas foi um apoio muito fundamental também que me ajudou bastante. Assim. E nisso tudo, eu acho que principalmente o psicológico. Uma amiga minha também me ajudou bastante e falou até isso pra mim, que depois, olhando pra trás, fez bastante sentido. Ela falou, o leite sai pelo peito, mas tá tudo na cabeça, você tem que ficar mais calma, você tá muito desesperada. E foi muito, a questão psicológica pesou muito ali, que eu tava muito sobrecarregada. E isso estava me dando um desespero enorme, enfim. Mas lutei e a partir dos 3 meses eu consegui virar isso aí e a partir dos 3 meses ele entrou eu e meu filho nós conseguimos entrar em amamentação exclusiva. E foi amamentação exclusiva, daí, claro, de 6 para 7 meses começou a introdução alimentar, mas não teve mais mamadeira na vida dele. Agora ele tá com 19 meses, continua mamando e não existe mamadeira na vida dele. E ele, obviamente, bebe água já, bebe no copo, desde os 6 meses, bebe água no copo. Não é um julgamento, esse vídeo não é um julgamento para quem faz diferente disso, mas era o que eu queria. E eu consegui. É uma grande vitória. E eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Isso é principalmente uma grande vitória pra uma mãe sozinha no exterior. Porque, se eu soubesse da realidade, é pesado. E eu vou tentar ver aqui, falar sobre a introdução alimentar e sobre outras coisas. Vou tentar, mas é nessa situação aqui, gente, de pijaminha, porque eu ainda tenho que ir lá no porão e dar uma olhada na
roupa. É a vida.